abrindo campo para a investigação científica do futuro. Isaac Newton trouxe revelações importantíssimas para a ciência, inaugurando nova fase no progresso da humanidade, embora os cientistas dos anos futuros privilegiassem o aspecto mecanicista da visão newtoniana de mundo, que passou a dominar o modo de pensar e de fazer ciência daquele momento em diante. Tal visão seria reestruturada a partir de novas descobertas científicas e paradigmas novos, que seriam enriquecidos pela doutrina espírita e desbravados pela própria ciência acadêmica, culminando com a visão quântica da física moderna, que deu um passo importante, mas não o último, na área do conhecimento. Napoleão Bonaparte, quando de sua vitória sobre o Egito, firmou tratados de paz com os turcos para salvar as vidas dos soldados. Entretanto, retribuiu esses acordos com a violência, passando a ser interpretado pela vossa história como um admirável estadista, esquecendo-se os historiadores de citar, nas páginas de vossos livros, a agressividade e a belicosidade do brilhante gênio, que foi motivo de muitos tormentos humanos. Sintonizou-se com inteligências sombrias dos planos adjacentes à crosta planetária e sucumbiu pela paixão. Trazendo inicialmente uma missão do plano superior, podemos dizer que foi um médium que falhou em muitas de suas iniciativas, mas que, mesmo assim, pôde realizar algo de proveitoso para os povos de então. Graças à sua intervenção é que pôde ser limitado o poder do Sumo Pontífice de Roma, quando Beer, sob seu comando, invadiu o palácio do Papa e levou-o cativo. A humanidade respirou mais aliviada. As guerras que espalharam as sementes da destruição culminaram com a Guerra Franco-Prussiana, que deixou um rastro de dor para os povos que lhes sofreram as consequências. Tais eventos tenebrosos foram patrocinados por espíritos que se aproveitaram das fraquezas humanas e se utilizaram de soldados, capitães, governadores e reis, para serem seus médiuns desequilibrados. Eram, muitas vezes, apenas marionetes nas mãos de delinquentes desencanados, que, aproveitando os desmandos e desequilíbrios da guerra, utilizavam-nos como instrumentos da desordem. Os fogos dessas guerras mal tinham se apagado, e as lembranças tenebrosas ainda estavam vívidas nos corações das gerações sofridas, quando surgiram as ideias e os planos que culminaram na Primeira Guerra Mundial. Era a primeira experiência das inteligências das trevas, do Império Draconiano, intentando a destruição das obras da civilização de uma forma mais intensa e determinada. Graças, porém, aos prepostos do Cristo que atuavam em favor de seus irmãos de humanidade, foram diminuídos os dias de provação, e as bênçãos de Jesus intervieram em favor dos habitantes da terra. Maria de Nazaré, a mãe amantíssima do Mestre, interferiu diretamente para se estabelecerem, no plano físico, a paz e a harmonia. Findou-se o primeiro momento de dores coletivas sob a interferência do alto, e, mais uma vez, os destinos do homem terrícola foram redirecionados pelo plano superior. Nos planos astrais ou nas regiões espirituais próximas à morada dos mortais, os efeitos da guerra não são menos desastrosos do que na crosta. Os elementos químicos, radioativos e mentais liberados com os desequilíbrios dos homens e com as guerras afetam profundamente as comunidades de desencanados que vibram em faixas próximas ao plano físico. O ectoplasma liberado por milhares de seres que desencarnam nos campos de guerra, nas cidades assoladas em todas as latitudes da Terra, vítimas da carnificina humana, forma um denso material que se agrega à aura do vosso planeta e oferece dificuldade para a atuação das inteligências desencarnadas. Além disso, constituem alimento mental e ectoplásmico para aquelas almas desajustadas que ainda permanecem ligadas às imperfeições humanas, e acreditam necessitar dos fluidos mórbidos para satisfazerem-se. A guerra, sob todos os aspectos, é algo indesejável, embora os espíritos responsáveis pela evolução do vosso planeta aproveitem-na para engendrar o progresso. Entretanto, esse progresso poderia ser levado a efeito por outros caminhos e outros métodos.
Trabalhai, pois, para eliminar de vosso meio os horrores da guerra e da destruição, que tanto mal trazem à vossa humanidade. 24. Hitler e a Segunda Guerra Mundial. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi a causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 745. De diversas maneiras o plano superior tem enviado suas mensagens para alertar e preparar os povos da Terra. Em várias etapas do grande plano cósmico, cumpridas nos milênios que marcam a história do vosso mundo, almas experimentadas em muitos trabalhos têm reencarnado ao longo do tempo, cumprindo missões, tarefas ou mesmo algum trabalho humilde num recanto obscuro do vosso planeta. Esses espíritos têm, às vezes, cumprido com o prometido em relação aos programas traçados no plano espiritual. Às vezes, porém, em contato com a atmosfera pesada do orbe terráqueo, muitas almas experientes têm estremecido, falido ou recuado ante as dificuldades das provas terrestres. A psicosfera do plano Terra é ainda muito densa e afeta de forma mais ou menos intensa a vibração íntima de muitos espíritos que se internam nos limites abençoados do corpo físico. Visando a tarefa futura da mensagem consoladora, sob os céus do planeta Terra, os espíritos sublimes que dirigem os destinos da humanidade promovem, de tempos em tempos, a oportunidade abençoada para que almas mais experientes possam trabalhar para a materialização dos ideais superiores da vida. Personagens como Nabucodonosor, da Babilônia, Dario, da Pérsia, Alexandre, o Grande, Cipião, o Africano, e Napoleão reencarnaram no mundo não com o propósito de falirem ou forjarem guerras ou lutas sangrentas. Nenhuma reencarnação é programada pelo alto para disseminar o ódio e a destruição. Tais almas, experimentadas em assuntos políticos, em outras vidas, reencarnaram com objetivos mais elevados e mais amplos que simplesmente o domínio das consciências e das nações. Se nem sempre conseguiram o seu intento, foi devido ao seu apego às questões imediatistas e por cederem aos seus impulsos inferiores e às pressões daqueles com os quais se sintonizaram. Dessa forma, muitos espíritos se apresentaram aos administradores do orbe, ou aos seus mentores, para desempenharem tarefas no plano físico, embora não tenham concluído seu programa espiritual quando reencarnados. Desviaram-se muitas vezes do propósito estabelecido, por cederem ao orgulho e à vaidade que mantinham ou ainda mantêm, abrigados em seu íntimo. Um desses espíritos que se enveredou por caminhos equivocados foi o nosso irmão que patrocinou e materializou as vontades do povo alemão na última Grande Guerra Mundial. Em encarnações pretéritas, Hitler aprendeu a exercer o domínio sobre as consciências, fazendo uso do seu intenso magnetismo. Adquiriu uma disciplina mental que muitos estão longe de obter. Embora a história o apresente, às vezes, com um caráter fraco, era portador de vigorosa vontade, estruturada em muitas vidas de batalhas e sacrifícios em busca do poder. Hitler pôde aprender conceitos espiritualizados e teve a oportunidade de entrar em contato com grupos de experimentadores das questões espirituais. Não estava abandonado pelo plano superior. Foi-lhe dada a chance de entrar em contato com as fontes da sabedoria e do conhecimento espiritual, aprendendo conceitos elevados através de estudos que empreendeu, antes de tomar o caminho equivocado. Estudou as obras de Helena Blavatsky, Annie Besant e de outros expoentes do pensamento esotérico, de elevado padrão vibracional. Mesmo entrando em contato com mestres do pensamento iluminado, pelos estudos que empreendeu, optou por outros caminhos, desenvolvendo um raciocínio diferente dos propósitos para os quais reencarnou. Começou por interpretar que os ensinos esotéricos a respeito de uma nova raça de homens, a raça ariana, se referiam ao povo alemão, dando assim início à sua derrocada espiritual.
Intentou a purificação da raça e a criação de elementos novos, incentivando os alemães a gerarem crianças, que, como acreditava, deveriam ser o padrão superior da nova raça de seres. Antes de intentar a unidade política dos povos do vosso mundo, os administradores siderais enviaram Lázaro Zamenhof para trazer a língua universal do Esperanto, que representou um grande passo para estabelecer na Terra a fraternidade entre as nações. Samuel Hahnemann foi também enviado tempos antes, para lançar as bases de uma medicina mais espiritualizada, através da homeopatia, assim como Allan Kardec, através de seu pensamento iluminado, estruturou as bases da filosofia espiritual, código moral da humanidade do futuro. Como o próprio Napoleão, que foi chamado para unir os povos, não havendo conseguido realizar a sua tarefa plenamente, Hitler também teve a sua oportunidade. Sua tarefa foi a de unificar os governos, a fim de que a unidade política das nações facilitasse a obra do futuro, preparando o mundo para a inauguração do terceiro milênio, ou da Era de Paz. Essa tarefa visava o estabelecimento da Era de Amor sobre a Terra. Caso Hitler e a nação alemã houvessem cumprido seu propósito conforme a programação espiritual do alto, a Terra haveria dado um imenso passo em sua evolução. Era desnecessário o derramamento de sangue, pois o plano espiritual estava encaminhado tudo para o propósito superior. A prova disso era a presença de Gandhi, unificando e libertando a Índia, como exemplo de que a paz era possível sem as agruras da guerra. Mas o dirigente político da nação alemã não errou sozinho. Havia em volta dele outros homens responsáveis pelo drama doloroso da humanidade. Hitler apenas sintetizou em si os anseios primitivos do povo que ele representava. Muitos políticos, homens de negócio e governantes o pressionaram de tal maneira que cedeu aos conceitos e posturas antifraternas. Isso também contribuiu muito para o seu pensamento. Antes de ser pressionado como foi, já em sua intimidade havia estruturado a ideia errônea a respeito de uma raça de homens mais perfeita e pura, como julgou fossem os alemães. Uma interpretação incorreta de alguns ensinamentos esotéricos, levada a efeito em sua mocidade, gerou o raciocínio, que o levou a desviar-se do caminho traçado pelo alto. Agora, depois do drama doloroso que a Segunda Guerra provocou, somente os séculos de vivências expiatórias, em tarefas de amor que se comparem, em intensidade, ao mal causado, é que o nosso irmão Hitler conseguirá a paz de consciência perante as leis da vida. Mas o plano superior não poderia ser surpreendido diante da decisão e da ação de almas infelizes. O mundo maior conduziu várias almas elevadas e conscientes para que reencarnassem no ambiente pesado da Alemanha, visando interferir sutilmente, caso Hitler falhasse em sua tarefa, como aconteceu. Maria de Nazaré, a doce mãe do Nazareno, auxiliou o mundo com sua misericórdia, a fim de que a humanidade não sucumbisse naquela época. Segundo o relato profético do Evangelho, MC 13 e 19 a 20, aqueles dias foram abreviados, do contrário não restariam na terra os próprios eleitos. Nada passa despercebido do plano superior. Muitos espíritos de soldados, generais e dirigentes políticos ligados àquele evento drástico da história do vosso mundo ainda permanecem aprisionados espiritualmente nos campos de concentração. O elo magnético que os aprisiona naquela época é ainda muito forte, fazendo-os sofrer horrores indescritíveis, que somente no futuro, em reencarnações dolorosas, em planetas primitivos, serão amenizados. O espírito de Hitler colocou-se em situação delicada, perante as leis da vida e a sua própria consciência. Mas não está desamparado. Do alto, é amparado pela bondade soberana, aguardando o momento em que acordará da letargia espiritual que o domina. Mentores amorosos o assistem, esperando seu despertamento para as claridades da vida espiritual. 25. O pós-guerra. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que se eleva,
embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo um movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve assinalar a nova fase da humanidade. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 18, item 20. Após o plano espiritual receber 30 milhões de espíritos vítimas da Primeira Guerra Mundial, a velha Europa mostrou-se incapaz de coordenar os destinos de seus povos. A falácia dos tratados levados a efeito pelos orgulhosos governos humanos sobressaiu de maneira a expressar a decadência da civilização ocidental. À beira de seu túmulo, as nações do velho continente sucumbiram, num momento histórico em que a Igreja se viu impotente para representar o Cristo na Terra, uma vez que os bispos romanos se aliaram aos poderes de César. A guerra tornara-se uma necessidade dos povos que sobreviviam da indústria bélica. O Tratado de Versalhes, de 1919, anulado pelo chanceler da Alemanha, Adolf Hitler, marcou o início das dores para o mundo ocidental. Restabelecendo o serviço militar em 1935, Hitler iniciou seu processo de conluio com as forças draconianas, sintonizando-se definitivamente com as inteligências perversas desencarnadas. A Igreja assistia à ascensão de Hitler ao poder através do Papa Pio XII, que, podendo interferir em benefício dos povos e do próprio cristianismo, preferiu calar-se, não se definindo contra o nazismo. Naturalmente, as forças soberanas da vida, coordenadas pelo Cristo planetário, já movimentavam recursos a fim de auxiliar a Terra nos momentos de dor que se avizinhavam. Quando o Papa Pio XII acordou para a situação dramática em que o mundo adentrava, resolvendo fazer um apelo a Hitler, não havia mais retorno para a situação. O mundo conheceria um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. DN 12:1. Os Espíritos do Senhor iam e vinham pelos céus do planeta, providenciando socorro para as vítimas do grande holocausto. Os abalos socioeconômicos passaram a ser cada vez mais frequentes, caracterizando a falácia da Igreja na condução do povo e na orientação dos cristãos. O mundo clamava por Jesus, e, nesse momento de extrema dificuldade para as almas comprometidas no planeta, despontava o Espiritismo, com as diretrizes espirituais que poderiam lançar novas luzes para os destinos da Terra. A história do mundo registrou uma época de grandes calamidades. Entretanto, em meio aos desvarios humanos, grandes conquistas marcaram esse fim de era. Enquanto mais de 150 conflitos bélicos aconteciam simultaneamente nas nações da Terra, no mundo espiritual havia notícias de mais uma Assembleia dos Espíritos da Esfera Crística, que, sob a égide de Jesus, se reuniam para decidir sobre o momento de transição do planeta. Adolf Hitler ignorou os apelos de Roosevelt e de outros líderes da comunidade mundial. Com o pensamento transtornado, devido à visão e interpretação incorretas de certos ensinamentos chamados secretos, o chanceler alemão abriu definitivamente o campo mental para as inteligências sombrias. Cumpriam-se as profecias de João: Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, a fim de ajuntá-las para a batalha. Armagedon, AP 27-8. Explodia a maior tragédia da história da Terra. Nos céus do planeta as legiões de Maria avançavam de uma latitude a outra, providenciando socorro seguro. A situação da Terra era de grande perigo. O alto requisito o auxílio de outras comunidades do universo, e os filhos das estrelas vibravam em benefício do planeta do exílio. A aura magnética do planeta fora desfigurada e densificada, devido à atuação de forças ocultas e irresponsáveis e infelizes, que provocaram a dor e o sofrimento no mundo. Cargas tóxicas mentais oriundas das dores coletivas e quantidades expressivas de ectoplasma exudadas pela morte de milhares de almas passaram a bombardear a atmosfera do vosso mundo. Não fossem as vibrações conjugadas de almas eleitas, reencarnadas no orbe terráqueo,
E talvez a vossa civilização sucumbiria ante a nefasta influência das forças das trevas. Espíritos iluminados desceram ao mundo, e, no mesmo momento em que a guerra explodia no planeta de forma avassaladora, brilhavam nos céus do orbe as auras ternas e dulcíssimas de Francisco Cândido Xavier, Teresa de Calcutá e Gandhi, além de inúmeros outros espíritos reencarnados, que, com seu trabalho e apostolado, formavam no mundo o triângulo do amor que preservou o planeta da destruição. Esses espíritos mais experientes fizeram brilhar suas luzes junto com uma pleiade de astros da imortalidade, que, servindo no anonimato de corpos físicos ou fora deles, estruturaram com suas vibrações um campo magnético sublime, que fez estremecer o império do mal e preservou o equilíbrio psicofísico do planeta Terra. O mundo presenciava a expansão da guerra e, depois, o povo sofria, refazendo-se, com grandes lutas, na tentativa de reconstrução das estruturas sociais. Enquanto isso, no Brasil, sob a égide de Jesus, prosperava o Espiritismo, que florescia no coração do povo, preparando no planeta as sementeiras dos imortais. Chuvas de ensinamentos do alto desciam ao mundo através da mediunidade abençoada dos novos apóstolos do século XX, que, despontando com suas luzes em meio ao caos das nações, iluminaram o panorama conturbado do planeta com as reverberações das luzes do Consolador. Mesmo em meio às experiências conturbadas do mundo pós-guerra, a humanidade presenciou grandes conquistas, fomentadas pelos prepostos de Jesus. Esses luminares da espiritualidade aproveitaram o momento sensível pelo qual haviam passado as nações da Terra e trabalharam com os governantes, nos gabinetes das nações, para promover o progresso coletivo. O Brasil viu o fim da ditadura militar de direita. O Chile e a Argentina presenciaram igualmente o fim dos regimes ditatoriais de Pinochet e Videla, que tombaram ante a força do progresso. Por todo lado os emissários de Jesus foram atuando lentamente, com vistas a um futuro mais condizente com a nova etapa na qual a humanidade deveria adentrar. Foi assim também que os homens da Terra se alegraram com a queda do Muro de Berlim, com a consequente reunificação da Alemanha e as transformações históricas do comunismo na Europa. Da mesma maneira, as forças soberanas que engendram o progresso planetário inspiraram o líder soviético Mikhail Gorbachev nos ideais de paz e liberdade. Surgiu das cinzas de um regime vencido a nova comunidade dos Estados Independentes, SEI. Jesus continuava trabalhando com o governo oculto do mundo, auxiliando a Terra, transformando a face do mundo conforme a necessidade evolutiva do orbe. A ditadura do proletariado encontrou seu ocaso na renúncia do líder soviético, e, embora as crises que têm abalado esses países de velhas experiências, não se pode ignorar que os ventos da misericórdia divina têm bafejado o velho mundo. É Jesus, coordenando o destino das nações da terra. O mestre e governador espiritual do mundo não ignora as vossas lutas e aproveita vossas conquistas para lançar as bases de uma nova humanidade. Somente o futuro vos revelará a importância das transformações políticas e sociais que se passam em vossa geração. O mundo conhecerá um tempo de conquistas e glórias, mas, antes, verá se extinguirem os regimes despóticos e anti-humanitários. O governo espiritual do planeta Terra não desprezará as conquistas do socialismo legítimo e humanista, nem irá ignorar os progressos nobres do capitalismo, naturalmente excluídos a exploração e os interesses egoísticos. Sobressairá, no futuro, um governo mais humano. A história atesta que, atrás de todos os fracassos da trajetória humana, fios invisíveis orientam os destinos do mundo. O século XX presencia a extinção dos velhos dogmas, vê os homens da terra a crise do moderno farisaísmo e de disciplinas que caducaram com o tempo. A ciência renova-se ante a realidade energética e multidimensional da vida. A democracia triunfa sobre as ruínas da velha monarquia e de concepções acanhadas do espírito humano.
As guerras que abalaram e que ainda abalam a rota da humanidade terrestre acabam por varrer da vida dos homens muitos erros, ilusões e quimeras. A tempestade prepara o mundo para o período de bonança e para a glória da civilização do novo mundo. Sob o comando supremo da consciência cósmica de Jesus, os espíritos do bem, ministros da vontade de Deus, coordenam o destino da Terra. O homem há de compreender que qualquer tentativa de paz sem as conquistas dos valores do espírito e sem a prática da verdadeira fraternidade não passará de meras representações da diplomacia fracassada, sem alcançar realizações verdadeiras. Qualquer sociedade que seja edificada sem a orientação dos princípios superiores do Evangelho tende ao fracasso. Mesmo que se utilize de um rótulo cristão, à semelhança do que ocorreu com as nações da velha Europa, sem a vivência dos valores nobilitantes, a civilização perecerá. Só o Cristo, com seu roteiro de luz, é o futuro da Terra. 26. Tempos de transição. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo L, item 8. Com a Segunda Guerra Mundial e a destruição verificada pelos desmandos dos homens nas nações envolvidas, a psicosfera do planeta Terra foi afetada. O clamor de milhões de vítimas consideradas inocentes subiu do plano etérico, como se fosse um pedido de vingança contra aqueles que promoveram a carnificina. Nas dimensões mais próximas à crosta, vastas legiões de espíritos desequilibrados investiam vibratoriamente contra as almas infelizes que desencadearam a guerra ou que dela participaram, produzindo os assassinatos em massa. Dramas dolorosos infelicitaram as vidas daqueles que direta ou indiretamente estavam envolvidos com o acontecimento. Não fosse o amor e a dedicação de iluminados espíritos que se ofereceram para auxiliar nessas regiões tenebrosas do astral, talvez os resultados tivessem sido mais drásticos. As experiências difíceis provocadas pela Segunda Guerra foram vistas em outros planos da vida e presenciadas por outros povos de outros mundos como um atestado da inferioridade humana. Estrelas espirituais que brilharam na história do mundo serviram de farol para iluminar a noite negra das realidades humanas. Após essa noite de trevas morais, Jesus e seus prepostos inspiraram os governantes a formar a Organização das Nações Unidas, ONU, visando auxiliar a humanidade na reestruturação das coletividades terrestres. No futuro, quando o homem tiver ciência mais precisa do papel que lhe cabe no contexto cósmico e a humanidade compreender melhor sua destinação espiritual, a própria ONU será um espaço de encontro e reunião entre todos os povos, com base na fraternidade legítima. Os governantes do vosso mundo, no futuro, em um momento de maior maturidade espiritual na Terra, serão escolhidos de acordo com as inspirações do governo espiritual do planeta. As questões espirituais relativas ao progresso do vosso planeta não ficaram a cargo de um só homem, mas foram inspirados diretamente pelo plano dos espíritos. Assim se deu com o advento da mensagem espírita, que não teve em Kardec seu único apóstolo, foi ele o intérprete da voz dos imortais através de médiuns diversos. Da mesma forma, a unificação dos governos terrestres não repousaria mais nas mãos de um homem apenas, como com Napoleão ou Hitler. Diversos homens, representantes das nações do planeta, se reuniriam, sob a inspiração do mundo maior, para tentar a aproximação de culturas e a união dos povos. Muitos outros métodos foram utilizados pelo mundo espiritual para encorajar os homens no estabelecimento da verdadeira fraternidade. Tratados comerciais, concílios ecumênicos, invenções e experimentos científicos foram inspirados à humanidade para que ela despertasse para a necessidade da união.
Esta época de transição em que viveis ainda será visitada pelas ideias e inspirações que o plano superior enviará à Terra para preparar o advento da nova era. 27. O Mahatma. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Forças espirituais sempre estiveram por detrás dos acontecimentos sociais, movendo os fios das manifestações da discórdia através das guerras. Inteligências espirituais sombrias manipulam muitas vezes as mentes dos governantes, dos generais e das multidões em desequilíbrio, estabelecendo o intercâmbio doentio com as mentes de desencarnados infelizes. Os homens que se sintonizam com tais correntes mentais colhem o fruto de seus desmandos em experiências de dor e sofrimento. As energias liberadas pela Segunda Guerra Mundial ainda prosseguiam com seu rastro de destruição. Fez-se necessário que a vivência do amor, de uma forma mais intensa, viesse amenizar a vibração de um mundo em conflito e reconstruir, sobre as cinzas da violência, o ideal de um mundo melhor. Diante da força desgovernada dos habitantes da Terra e da fúria das nações em guerra, fez-se necessária a mensagem da não-violência e do amor pleno de Mahatma Gandhi. Somente um amor tão intenso, vivido sob o céu do mesmo planeta, pôde preservar a Terra de um futuro sombrio. Como disse o próprio Mahatma, o amor de um único homem poderá anular o ódio de milhões. Através da vivência do amor e sem utilizar a força bruta ou as armas da destruição, o Mahatma irradiou uma aura tão intensa e luminosa que envolveu toda a humanidade numa esfera espiritual que equilibrou o sistema energético planetário. Os espíritos endividados com as leis soberanas da vida, que incentivaram a guerra, ainda se lamentam entre a paisagem lamacenta dos planos inferiores do mundo astral. Mas a figura veneranda e iluminada de Gandhi permanece orando sobre o precipício das zonas umbralinas, esperando o momento em que essas almas culpadas possam retornar às sendas luminosas do amor. A presença de Gandhi no momento histórico em que viveu entre os terrícolas foi a maior prova, para toda a humanidade, do poder que tem o amor, a paz e a filosofia da não-violência. Gandhi foi e continua sendo a estrela polar que luariza as noites tristes das almas falidas, que não aprenderam a divina mensagem do amor incondicional. O século XX foi iluminado com a presença, no cenário do mundo, das almas grandiosas de Gandhi, Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Swami Satya Sai Baba e várias outras estrelas, que desceram do céu à terra para deixar um rastro de luz morredora, mostrando como o homem terrestre poderá se iluminar e dedilhar, nas cordas da caridade, o hino do amor, da paz e da verdadeira fraternidade. A presença de tais astros da imensidade, amando os filhos da terra, é prova de que o Criador não desistiu de seus filhos, alunos repetentes da escola terrestre. O próprio Hitler tem em Gandhi, no plano espiritual, o mentor amoroso que o envolve em suas vibrações dulcificantes, à espera do momento de seu retorno aos caminhos da consciência plena, do equilíbrio. A mensagem da não-violência deveria ser mais estudada e compreendida por todos os povos, mas principalmente por aqueles que se dizem mais espiritualizados, pois ela é a essência mesma da espiritualidade interior. 28. Os tempos são chegados. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora, não pode realizar-se sem comoção, há luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 18, item 7. Desde a infância da humanidade o plano espiritual vem buscando contato com os filhos do mundo. Em tempos recuados de vossa cronologia planetária, os espíritos já entravam em contato com a realidade humana, dando mostras da sobrevivência do ser após a morte do corpo físico. Com Jesus,
A humanidade conheceu um novo tempo na história do intercâmbio entre os dois planos da vida. Anunciado por espíritos superiores, o Mestre fez a sua entrada triunfal no panorama terrestre através de variadas demonstrações da mediunidade. Espíritos superiores comunicaram-se com Maria, José, sacerdotes e pastores, abrindo novos caminhos para o vosso mundo. Os anos se passaram, e, na vida e nos atos dos apóstolos, a presença do mundo espiritual demonstra-se intensa e constante. Os Espíritos do Senhor auxiliam os homens a descobrir o caminho do bem imortal. Desde a metade do século XIX, com as manifestações mediúnicas ostensivas, os imortais vêm abalando as convicções dos homens de saber e estolas pretensões dos materialistas. A mediunidade tem se demonstrado um caminho luminoso que clareia as vidas dos homens terrestres. Atalaias do plano superior, os médiuns se multiplicam em toda parte, formando uma rede de intercâmbio permanente com as inteligências extracorpóreas. Atualmente, os espíritos ampliam sua rede de comunicação inspirando os habitantes da Terra a desenvolver uma tecnologia que facilite, no futuro, o intercâmbio mais direto com o plano superior. Surge a época da transcomunicação instrumental, que, juntamente com a transcomunicação mediúnica, prepara o homem para adentrar uma era nova de intensa espiritualidade. Os espíritos entram nos aparelhos de comunicação do planeta e se utilizam da mídia para levar as ideias espíritas a todos os recantos do mundo. Ideias a respeito da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma e da pluralidade dos mundos habitados fazem parte de filmes, novelas e publicações que proliferam por toda parte. O mundo espiritual invade sutilmente o plano dos mortais e desperta o mundo para a realidade transcendente. Em meio a essas demonstrações do poder dos espíritos, o homem encontra-se estarrecido, o mundo se submete, aos poucos, à realidade dos espíritos. A ciência humana se vê acuada com as descobertas da física quântica, que traz, em novas palavras, a revelação de um novo mundo vibracional. As modernas incursões da psicologia descobrem o ser transpessoal, e o homem passa a ser visto não mais como um agregado de músculos e nervos, mas como um ser de dimensão espiritual. O mundo descobre a terapia de vivências passadas, TVP, e, então, a reencarnação passa a fazer parte do dia a dia dos gabinetes de psicologia e psiquiatria. Não há mais como negar a vida do espírito, cuja existência é atestada a cada passo que o homem dá em busca do si. Presenciamos uma constante onda de espiritualização, que prepara o planeta terreno para o estabelecimento da paz morredoura. O mundo desperta, finalmente, para o amadurecimento espiritual, e, nessa realidade, o espiritismo desempenha papel importante. É o consolador por excelência. Em suas ideias haverão de ganhar terreno nos corações humanos para a realização do reino de Deus dentro de cada um. 29. Movimentos renovadores. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Após os insucessos da Segunda Guerra Mundial, um novo período tem início na história do vosso mundo. Por toda parte surgem os movimentos renovadores, embora permaneçam ainda resquícios de animalidade na maioria dos homens terrestres. Governos e povos começam a sentir um sopro renovador e na Terra reencarnam, desde então, almas mais esclarecidas e experientes, tendo como objetivo auxiliar e apressar a evolução da vossa humanidade. Enquanto espíritos mais lúcidos reencarnam, outros, que não estão preparados espiritualmente para a nova etapa que adentra a evolução do vosso orbe, deixam a Terra em grande quantidade. Seja através de guerras, remanescentes da barbárie, seja por acidentes ou por forças naturais. Inicia-se a partida em larga escala das almas despreparadas, marcando a época do juízo coletivo.
o panorama da Terra começa a ser renovado. O período de transição poderá ser mais ou menos longo, entretanto, ver-se-á que, aos poucos, os umbrais do vosso mundo serão esvaziados, e, imperceptivelmente, outros espíritos irão reencarnando, formando a população desta era de transição. Ao mesmo tempo, nesta época, nascem em vários lugares movimentos espiritualistas, da chamada renovação espiritual. O movimento New Age, as doutrinas orientalistas e esoteristas ganham as massas, pretendendo renovar os homens e auxiliar na implantação da falada Era de Aquário, a Era de Ouro dos movimentos filosóficos e espirituais. Uma aura mística passa a dominar as pessoas, e promove-se uma invasão mundial de duendes, fadas, anjos, luzes coloridas, incensos e cristais. O povo passa a conviver, de certa maneira, com conceitos diferentes daqueles com os quais estava até então acostumado. Esses recursos didáticos utilizados com o objetivo de despertar as massas para questões mais transcendentais não resolvem a situação do ser humano, por si mesmos. Embora despertem certos homens para uma ligeira noção das coisas transcendentes, permanecem na superfície, sem promover a reforma dos valores éticos e morais. A proposta desses movimentos é louvável, e podemos dizer que tudo cumpre o seu papel para o amadurecimento do ser humano com vistas ao plano do espírito. E mais, com a disseminação das filosofias espiritualistas, as ideias espíritas, como mediunidade, reencarnação e imortalidade da alma, acabam por se tornar do domínio público. As pessoas convivem mais com certos conceitos espirituais, que, podemos dizer, são verdades universais. Isso, entretanto, não basta. Apesar dos apelos superficiais de uma nova forma de religião, o homem permanece angustiado, aflito e deprimido, com as mesmas ânsias de sempre. O chamado desses movimentos não atinge o si profundo. Para que o homem encontre o caminho da verdadeira transformação, nos é apresentado a doutrina espírita, com sua proposta moderna de autotransformação e sua visão cósmica a respeito do homem e do universo. Contrária aos apelos dessas doutrinas que mascaram as necessidades humanas com apetrechos de cultos exteriores, o Espiritismo faz uma incursão ao país do eu. Através da proposta de renovação moral, promove uma verdadeira cirurgia da alma, usando o bisturi do autoconhecimento. Muitas filosofias e religiões que surgem com a nova onda de espiritualismo despertam as pessoas para alguns valores morais, mas conservam seus adeptos como crianças espirituais, presas de fetiches, mitos, crendices e filosofias que não conseguem a renovação plena. A transformação interior nas bases sólidas apresentadas pelo Cristo, cujos ensinamentos foram modernamente explicados pelos Espíritos do Senhor, oferecem a certeza de que estaremos todos, encarnados e desencarnados, nos preparando para habitar a terra renovada. Essa é a única base segura para o homem abandonar as máscaras, deixar as muletas psicológicas e fantasias espirituais e encetar a caminhada interior da autotransformação. 30. Atalhos. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. 2 Timóteo 4:3-4. Desde épocas antigas o homem terreno parece desenvolver uma certa tendência para criar atalhos na grande caminhada evolutiva. Ao analisar os passos da vossa civilização, é comum encontrá-lo dando voltas em torno da verdade e da proposta do alto para o progresso dos povos. Nabucodonosor, Alexandre, o Grande, Cipião, o Africano, Nero, Hitler e tantos outros representam atalhos perigosos na história dos povos terrestres. A própria Igreja não se furtou aos caminhos mal resolvidos de sua história. Quando o cristianismo estava na fase áurea e os ensinamentos do Mestre eram ainda observados em sua pureza primitiva, os dirigentes humanos entraram pelo atalho do papado,
unindo a Igreja ao Estado e produzindo os lamentáveis enganos dos quais até hoje a vossa humanidade não conseguiu se livrar. As doutrinas criadas e admitidas como verdades, mas que desfiguravam a pureza do Evangelho, acabaram por desviar a rota da Igreja cristã. O caminho tomado então foi de grandes lutas travadas ao longo dos séculos. A verdade foi nublada, e outras estradas foram apresentadas à humanidade. A simplicidade do meigo Rabi Nazareno foi desfigurada pelas filosofias humanas, e a inspiração das grandes almas, substituída pelos instintos agressivos que marcaram as épocas passadas da história da religião na Terra. Surgiram no cenário da Igreja as figuras de Francisco de Assis, Martinho Lutero e tantos outros espíritos que iluminaram o vosso mundo com as cintilações das estrelas, apresentando aos habitantes do orbe a proposta renovadora e de renovação interior. Surgiu a oportunidade de reavaliar a caminhada do homem e de ressuscitar a doutrina amorosa do meigo Galileu. Essa época representou uma virada nos conceitos e caminhos tortuosos que a Igreja palmilhou ao longo de séculos. Entretanto, mais uma vez o homem terrestre procurou por atalhos e virou a esquina errada, ocasião em que desfigurou o conhecimento trazido pelo alto. Pretendeu inovar e não renovou a sua busca pelo caminho do bem. Acabou por sintonizar-se com espíritos menos esclarecidos, e a humanidade entrou novamente num período de trevas morais, em que a guerra, mais uma vez, veio marcar as frontes dos filhos da terra. Era necessário que o plano superior interviesse na história, e assim nasceu a doutrina consoladora, como âncora segura para a embarcação frágil dos destinos humanos. A doutrina espírita apresentava a solução para os magnos problemas da humanidade e restaurava, com Allan Kardec, a pureza e simplicidade dos ensinamentos do Mestre. Mas uma vez a humanidade se encontrava à frente de um novo caminho. Uma nova rota era apresentada ao homem. Paralelamente ao Espiritismo, surgiu uma multiplicidade de ideias espiritualistas, doutrinas orientalistas e outras, que, como no segundo século da história da Igreja, ameaçavam a simplicidade dos preceitos espirituais. Tais movimentos e doutrinas acabaram por encantar pessoas que não têm por hábito se preparar através do estudo metódico e disciplinado. Nas igrejas reformadas surgiu uma espécie de avivamento espiritual, que deslumbrou a multidão de fiéis. Era o descobrimento dos carismas, dos dons espirituais, que, considerados como um batismo de fogo, inauguraram um movimento pentecostal no seio da Igreja protestante. O Cristo histórico cedeu lugar às experiências místicas das igrejas renovadas, em que os fiéis se embriagam nas promessas espirituais e a Igreja se abala em meio aos cânticos, às línguas estranhas e aos gritos dos missionários. A Igreja Católica deu a sua resposta a esse movimento perturbador, que ameaçava o seu poder. Muitos fiéis católicos, sentindo-se atraídos pelo fogo renovador dos protestantes, abandonavam as fileiras de sua religião e, em meio aos gritos e gemidos da manifestação pentecostal, mudavam de lado, assumindo a nova religião. A Igreja secular não poderia ficar para trás. Surgiu então o movimento carismático da Igreja Católica, uma outra renovação espiritual, que, acompanhando a nova moda, se unia aos protestantes, na esperança de reacender a fé dos fiéis de Roma. Os católicos experimentam o batismo de fogo, e a Santa Sé foi abalada pelos gritos de aleluia dos novos filhos carismáticos. O misticismo invade a Igreja, e as imagens do Papa e de Maria são elevadas ao altar da renovação espiritual da Igreja Romana. A experiência mística é exaltada de tal maneira que o Cristo histórico é praticamente esquecido. O extremismo e o fanatismo são observados como resultado da manifestação descontrolada da multidão. O movimento New Age, desde a década de 60, também lançou suas raízes nos corações dos homens da Terra. Promessas de autorrealização e de conquista da força mental ressuscitaram com as doutrinas esoteristas, que começaram a sua obra em todas as latitudes da Terra.
A humanidade presenciou uma invasão de cristais, luzes e câmaras coloridas, incensos e rituais estranhos, movimentos de libertação, métodos de cura milagrosos e infalíveis e promessas de uma experiência transcendental que encontrou ressonância no coração do povo despreparado para a simplicidade da vida espiritual. Os templos antigos foram substituídos pelos consultórios de cartomantes, tarólogos e pseudomédiuns, que passaram a receber a canalização de pretensas entidades de elevada hierarquia espiritual. Estranho em meio a isso tudo é que até mesmo o movimento espírita se viu abalado com a onda de magnetismo místico que invadiu a humanidade. Os templos espíritas passaram a ser reformados e abrigar câmaras e luzes coloridas, na tentativa de substituir os métodos espíritas pelas novidades espiritualistas da atualidade. A simplicidade dos passos foi, em muitos casos, substituída pelos cristais e por sons estranhos, que companheiros desprevenidos admitiram em muitos centros, como símbolo de uma pretensa espiritualidade. Allan Kardec e seus ensinos permanecem ignorados por muitos de seus seguidores na atualidade. O movimento espírita está vivendo momentos de crise. E precisa urgentemente retornar às bases, antes que sejam desfigurados os ensinamentos dos espíritos superiores e o movimento perca a essência da doutrina. Kardec precisa ser estudado e vivido, para que a busca do poder e dos modismos nos arraiais espiritistas não macule a simplicidade e objetividade dos conceitos e práticas espirituais. A ânsia de domínio no movimento espírita promove a desunião dos centros e a desconfiança do povo nos dirigentes. Os títulos e as posições no movimento atraem aqueles que, à semelhança dos antigos fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, esquecendo-se do que o eminente codificador disse, que o espiritismo não tem chefes. Estará o movimento espírita tomando um novo atalho? Só o futuro poderá nos responder. Como disse Leon Denis, um dos mais lúcidos representantes do pensamento kardeciano, o espiritismo será, no futuro, aquilo que os homens fizerem dele. Enquanto isso, permaneçamos fiéis à prática de amor onde estivermos, rogando as bênçãos de Jesus para os seus modernos discípulos, a fim de que a unificação em torno do ideal espírita seja o reflexo da união de todos em torno de Kardec. Estejamos confiantes de que Jesus, o divino amigo de nossas almas, permanecerá em nós, na medida exata em que permanecermos nele. 31. Tempos novos. Amigos, eis o dia, enfim, em que a luz brilhará sobre a terra obscura e miserável, onde a raça será boa e bela segundo o grau de adiantamento que houver conquistado, onde o sinal colocado no rosto do homem não será mais o da reprovação, mas um sinal de alegria e de esperança. Allan Kardec, em Obras Póstumas, primeira parte, item A Teoria do Belo. Vemos as modernas nações da Europa se renovando espiritualmente, entre os estertores de uma era que se finde e de tempos novos que se avizinham. Os muros e barreiras são derrubados, e as velhas formas de governo são bafejadas com a renovação dos valores. Em meio aos escândalos e dificuldades financeiras, os governantes desses países se veem vencidos pela necessidade de se unirem cada vez mais. As dificuldades econômicas, que se expressam sempre mais intensas, cumprem seu papel, fazendo com que as nações da Terra vejam a falácia dos velhos conceitos, que caducaram com a humanidade antiga. Essas lamentáveis experiências coletivas, que deixam as nações desgovernadas, refletem uma revolução espiritual como nunca houve na história atual de vossa civilização. É a gestação de uma nova terra. Quem estuda as questões de ordem transcendental verá que uma grande mudança está se processando nos ambientes espirituais adjacentes à crosta planetária. Essa mudança, espiritual, conceitual, filosófica e política, só muito poucos a percebem com os olhos do espírito. Os acanhados métodos de governança dos povos estão, por força das circunstâncias, se modificando, para adentrar uma nova era de progresso.
A América está surgindo como o cérebro da nova humanidade, preparando-se também, através de muitos sucessos e insucessos, para a renovação espiritual que se aproxima. O Brasil, embora as dificuldades enfrentadas com os sofrimentos coletivos, fruto de seu karma em relação à escravidão e à Guerra do Paraguai, permanece como vanguarda do conhecimento espiritual. A China, a Rússia, a França, o Japão e tantos outros países do orbe terráqueo preparam-se para desempenhar uma tarefa importante na história do vosso povo, quando então a Terra estiver renovada pelo conhecimento espiritual. As nações estarão mais unidas, depois da derrocada dos valores antigos e das provas coletivas que as esperam. Um novo ar, uma nova atmosfera irá gerar um governo mais fraterno, enquanto vós presenciareis a queda dos regimes totalitários e dos governos absurdos de insensatez humana. A terra geme de angústia, e as dores de um parto universal ameaçam a presente e enganosa tranquilidade de vossas nações. É preciso que os espíritos da terra despertem da letargia espiritual e que a humanidade esteja preparada para receber seus irmãos das estrelas, que se assinalam há milênios nos céus de vosso planeta. As nações do mundo estertoram ante as crises econômicas e sociais, mas tudo isso é necessário para que a humanidade saia vitoriosa dessa fase bárbara de existência social e se renove pelas luzes de uma nova era. Enquanto isso, o Espiritismo vai realizando a sua obra nos corações dos homens, não sem lutas e dificuldades, preparando os valores internos para a hora da definição. O Brasil será, nos próximos anos, a pátria dos anelos espirituais, a segurança de muitos povos, que em suas terras encontrarão conhecimento espiritual e o incentivo para se estabelecer a era da fraternidade universal. Embora as dores deste final de era e as provas aguardadas nesta época de transição, o Brasil triunfará, por decreto da Divina Misericórdia, como país da nova espécie humana, a Homo Spiritualis. Agradecei a Deus, a Suprema Consciência, por haverdes nascido nas terras abençoadas do Cruzeiro, neste momento histórico de vossa humanidade. Podeis observar como no solo abençoado de vosso planeta há tem reencarnado grandes almas, considerando somente este último século, preparando o vosso povo para as lições eternas da verdadeira fraternidade. O contexto em que viveis, o momento em que estáis engajados, a doutrina que abraçais e a proposta que representais, já deveriam fazer-vos mais agradecidos ao Supremo Pai, pela bênção de serdes brasileiros. 32. O despertar do novo mundo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele Coríntios 13:11-12. Analisando o passado do planeta Terra, seus surtos evolutivos e o aparecimento no mundo de uma política que absorve todos os aspectos da vida comunitária global, podemos ter uma ideia a respeito dos próximos passos da história universal. As doutrinas religiosas de natureza humana, as filosofias sectaristas e dogmáticas e os governos absolutistas imitam e acabam se assemelhando de maneira inarredável aos ditadores, que se mostram como seres doentes em qualquer época da humanidade. Durante a escalada evolutiva do planeta Terra, os prepostos de Jesus tentaram de todas as formas auxiliar a humanidade na elaboração da consciência cósmica. Sem impor-se ao pensamento dominante, tanto na esfera política como na religiosa e científica, o Mestre conduzia tudo e todos para uma compreensão mais ampla do papel da humanidade terrestre no contexto cósmico. Mas o homem e por conseguinte a história escrita nas páginas do tempo não se modificam completamente dentro dos limites estreitos de uma vida humana. É preciso amadurecimento e despertamento íntimo, que possa se refletir em todos os aspectos da vida planetária. Todo partido ou doutrina sectária e dogmática,
espiritualista ou não, hipertrofia-se evolutivamente, pois especializa-se na patologia de domesticar consciências, manipular os semelhantes, produzindo pessoas castradas e escravas de um modo de pensar deficiente. Escravos modernos, essas pessoas se transformam em eunucos conscienciais, incapazes de desenvolver seus próprios raciocínios.